podcast. Vamos trazer o próximo vídeo? As 5 coisas que um católico nunca pode aceitar. 5 coisas que um católico nunca pode aceitar. Se você se diz católico, precisa entender. Há coisas que simplesmente são inegociáveis. Não importa a moda do tempo, o discurso da mídia ou a pressão da sociedade. A verdade revelada por Deus e guardada pela Igreja não muda. E quem é católico de verdade precisa estar disposto a nadar contra a corrente. Então escute com atenção. Primeiro, o relativismo moral. Não existe minha verdade e sua verdade. Existe a verdade, e ela tem nome: Jesus Cristo. Quando um católico começa a relativizar a moral ensinada pela Igreja, ele se afasta da fé verdadeira e corre o risco de cair no erro. O certo é certo, mesmo que ninguém faça. O errado é errado, mesmo que todo mundo faça. Segundo, o abandono da missa. A missa não é um opcional, um evento social ou algo que se troca por qualquer programa de domingo. É o sacrifício do Calvário tornado presente. Faltar à missa dominical sem justa causa é pecado grave. Um católico que abandona a missa se afasta da fonte da graça e da vida eterna. Terceiro, a negação da presença real na Eucaristia. Não é símbolo, não é metáfora. É Jesus, vivo, inteiro, com corpo, sangue, alma e divindade. Um católico que não crê nisso precisa rever sua fé. Porque negar a presença real é negar um dogma fundamental da Igreja. Quarto, o desprezo à confissão. Dizer, eu confesso direto a Deus, pode parecer bonito, mas é um erro. Cristo instituiu o sacramento da penitência e deu aos apóstolos e aos padres o poder de perdoar os pecados. Quem rejeita esse sacramento, rejeita o próprio Cristo. Quinto, a ideologia contrária à vida e à família. Ideologias que negam a sacralidade da vida desde a concepção até a morte natural, ou que distorcem o significado do matrimônio como união entre um homem e uma mulher, são incompatíveis com a fé católica. Um católico verdadeiro jamais pode apoiar isso. A fé não é uma opinião. A fé é um dom que precisa ser defendido, vivido e transmitido. E se for preciso perder o mundo para ganhar a alma, que assim seja. Comente amém se você está com a Igreja. Tá aí, esse vídeo é muito importante, né? As 5 coisas que um católico nunca deve aceitar, né? Só pra gente refletir aqui no podcast sobre isso, né? É que se nós somos católicos, nós devemos sempre aderir, né, aos sacramentos da Igreja ali e buscar a entender, né, o quanto que é importante a gente aderir a isso, né, seu Gênio? Eu tenho aqui já ouviram falar do Master Plano? Master Plano, já ouviu falar, Rony, do Master Plano? Sim. Esse Master Plano era um maçom que ele chegou esqueceu num salão de beleza de cabeleireiro, esqueceu, e esse foi descoberto, depois ele se converteu, foi escrito ali, vou ler aqui um dos planos, que o assalto à missa. A missa é sacrifício da nova lei, no qual o sacrifício do Calvário se renova de modo incruento. A missa é essencialmente o mesmo sacrifício de Cristo na cruz, idêntico. O sacerdote sacrificante, que é Jesus Cristo, Jesus é vítima divina, se oferece a si mesmo ao Pai Celeste pelas mãos do sacerdote humano, instrumento. Na Eucaristia, Cristo é o único sacerdote mediador perfeito. Em Hebreus 5, 6. A missa perpetua o sacrifício da cruz. A missa é o centro de toda da vida cristã. Mas o Master Plano tem conceitos objetivos diferentes e errados, que podem ser resumidos assim: tirar a Santa Missa de tudo que é sagrado, apegar aos poucos o sentido do sacrifício de Cristo pela salvação dos homens, eliminar o ato de adoração e da glória, e pela missa demos ao Pai. Bater na tecla, insistir, eles falam. A missa é somente encontro, um banquete, reunião, confraternização entre irmãos para incentivar a fraternidade. Na missa, o centro é o homem e não Deus.
O padre deve estar de frente para o povo. Veja aquilo que Jesus sempre falava para o profeta que está nesse livro aqui, ó. O padre deve estar sempre de frente para o povo, dar as costas ao sacrário. Esta atitude é mais aconchegante, eles dizem. Para o padre não dar as costas ao tabernáculo, é que elegam os maus. Deve-se retirar o tabernáculo do centro da igreja e colocá-lo de um lado ou mesmo escondido de uma sala. Você entendeu? Tirar o sacrário. Eles foram falando, foram pregando assim de mansinho, e o povo foi aceitando. Só não aceita o profeta, que não aceita o livro Palavra de Deus, porque aqui fala a verdade. Ó. Deve haver mínimo de genuflexões e sinal da cruz, que antigamente se fazia 33 sinal da cruz, e hoje até o sinal da cruz eles fazem pela metade, é uma espanta-mosca. Sinal da cruz se faz até embaixo aqui, ó. Pai, Filho e Espírito Santo, assim, ó, com os 3 dedos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Aí a cruz fica em pé. Se não fazer aqui, ó, a cruz fica de ponta cabeça. Então aqui ele fala, deve haver o mínimo de genuflexões e sinal da cruz. Não são necessários nem crucifixo, nem relíquias. A comunhão seja dada de pé e não na mão. Não precisa usar a patena, distribuição da comunhão. Recomenda-se fazer pelos sermões muitas leituras em nome dos comentários. Isto nos aproxima das outras crenças. Vamos promover execução de muitos cantos com ritmo de instrumentos fortes. Alguns atos litúrgicos são mais atraentes e executados com danças. Tudo isto se assemelha que é um show bem do gosto dos mentes dos modernos. Estimular muitas palmas, bons ritmos, muitas saudações, abraços. Assim, destacada filantropia, solidariedade e amizade. As intenções representadas no começo ou durante a missa acostumam muitos as necessidades dos homens. Com exemplo, assinalamos a nossa missa crioula. Aqui atrás ele fala aqui, ó, sobre o demônio. O Masterplano não fala do demônio, porém, em certos setores da igreja, o diabo é esquecido. Nele não se fala dele. Se ele não existe, é inofensivo. Nós olhamos a história humana atual e vemos certos crimes, certas barbaridades que nos parece impossível o homem sozinho fazer tais coisas. Vejamos, por exemplo, no nosso estado, Rio Grande do Sul, que foi feito lá, os meninos mortos e mutilados. Isto é culto ao demônio. É absolutamente certo que o demônio trabalha para destruir o reino de Deus, para levar todo mundo ao mal, ao pecado, à perdição eterna. A ação do demônio se alastra como asfalto, piche, vai encobrindo tudo e fazendo desaparecer o que é bom, tudo que é claro. Você não entende, estão guardando os sinais. Maria Osserbach dizia assim, ó, a maior força do demônio não é permitir sua identificação, que as suas estratégicas para arruinar a igreja não sejam estudadas. A aparição de Maria fala assim, o catecismo da Igreja Católica mostra claro que o papel de destruir o homem, no índice didático, é bem conhecer o pensamento de... Aqui, ó, a Eucaristia, ele fala. A Eucaristia é um sacrifício da nova lei.
instruindo por nosso Senhor Jesus Cristo, no qual, sob as espécies de pão e vinho, Ele está presente. Jesus instituiu a Eucaristia. Para a Eucaristia se ordenam os demais sacramentos, todos os ministérios eclesiásticos. A Eucaristia é a fonte epície de toda a vida cristã. Ela perpetua o sacrifício da cruz. A Eucaristia é o sacramento da piedade, sinal da unidade, versículo da caridade, do banquete pascal, em que Cristo é comunicado, Espírito repleto de graça nos dado o penhor da fatura e da glória, futura glória. Depois da missa, Jesus Cristo está realmente presente nas hóstias que foram consagradas. E no Concílio Vaticano II insiste muito na Eucaristia, que é no centro da vida cristã. O ministério eucarístico aqui, ó. Mas o Masterplano desta vez procura atingir a igreja por dentro, golpeando no coração, que é exatamente a Eucaristia negada como sacrifício no altar, negada como fonte suprema da graça, como adorável presença do amor. Há um assalto contra o dogma eucarístico, e assim vai também golpeando o sacerdócio. Com isto, suprimindo a hierarquia. O projeto dos maus quer fazer desaparecer gravemente o sentido do sagrado, misterioso da Eucaristia. Também procura que Cristo, seu verdadeiro sacrifício, não seja o centro da liturgia. O grande objeto do mal, que a Eucaristia seja somente ágape, símbolo da filantropia universal. Procuramos aumentar os momentos da adoração eucarística, façamos companhia a Jesus, que no sacrário está muito sozinha. Nos ajudará muito a meditação do Evangelho de São João. O assalto à missa. A missa é sacrifício da nova lei. E o Então, aqui para frente ele fala que a comunhão que a comunhão seja dada na mão para desaparecer. E o povo foi caindo nessa, né, Rony? Foi caindo, foi aceitando. Isso, foi caindo, aceitando, e ali quando o rapaz do vídeo fala ali, para participar da missa, né, a missa que tem respeito para com Deus, igual você falou aí, tá lendo aí o Masterplano, onde eles estão aplicando ali doutrinas para deturpar a Igreja Católica, para menosprezar Jesus sacramentado e abolir, né, o rito da missa. Por isso que o Masterplan são as 33 normas da maçonaria eclesiástica para destruir a igreja. É uma prática demoníaca que eles usam ali para destruir a igreja de dentro para fora. E nós lembramos que Nossa La Salete falou que a fumaça de Satanás entraria na igreja e que eles iam queria destruir, né, de dentro para fora. E esse Masterplano aí é as táticas que eles estão aplicando ali para que venha menosprezar Jesus. Mas nas mensagens ali, a palavra de Deus, Jesus fala que nós devemos sim, a missa, né, tem que ter o respeito, tem que ter o sacrário no centro, o sacerdote virar da frente pro sacrário, o máximo de respeito para com Jesus sacramentado. E se não tem um respeito para Jesus sacramentado, praticamente ali já é a ação do inimigo. Vou ler aqui, ele fala sobre a batina dos padres aqui, ó. Ele diz assim: os maus se empenham para que os padres e os religiosos deixem de usar os seus hábitos à batina. O Masterplano, sem dúvida, teve um grande sucesso nisto. Cada pessoa consagrada vestindo do seu hábito testemunha uma vida entregue ao amor de Deus e, ao mesmo tempo, prova o sacrifício de sua vida por um ideal espiritual. Sem o uso da batina, do hábito, o Masterplano espera que as pessoas se esqueçam da figura de um sacerdote ou religioso. Assim, desaparece mais um convite a pensar no sagrado. Também menos pessoas se interessarão em seguir estas vocações. Então veja, ao plano, por isso que o sacerdote não usa mais o hábito santo, não usa a batina.
Essa é a ideia deles. Que vê um padre assim, apaisando, ninguém pensa que é um padre. Agora, como é um policial, como é que sabe um policial é um policial? Pela farda. Agora, um padre vestido apaisando, mulherada dá em cima, dá tudo. Verdade, é triste, né? É triste essa situação aí, e é por isso que tá o que tá hoje, né? A gente trouxemos aquele vídeo ali do Papa Leão XIII, que ele ouviu a conversa, né, do inimigo pedindo um tempo para tentar a igreja, e isso aí a gente acabou de ler, é os planos deles, né, para de menosprezar e tentar a igreja católica. Acontece agora o vídeo 7 agora. Você já viu alguém dizer que sou católico, mas não praticante?